Pessoal, muito bom dia a todos. O tema da aula é a continuação do domingo passado, ou seja, vamos abordar o assunto da masculinidade, um assunto da mais extrema importância, obviamente para os homens e para as mulheres, não é? Para as auxiliadoras idôneas. Vamos novamente orar, agora pedindo que Deus guarde a nossa mente, o nosso coração, de tal maneira que sejamos edificados pela palavra dele. Pai, te agradecemos o privilégio de ter esse ambiente propício para a meditação, o estudo e o aprendizado da tua palavra. Acompanhe-nos nessa hora, Senhor, e que aquilo que é teu, somente teu, encontre morada, guarida em nossos corações. Afasta qualquer palavra ou ideia humana e mantenha, ó Deus, em nós somente aquilo que corresponde à tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A modo de introdução, a gente deve dizer que a Bíblia não apresenta uma definição de masculinidade. Não vai encontrar um versículo, uma passagem bíblica com uma conceituação de masculinidade. Mas isso não é problema, porque a revelação de Deus contém diretrizes seguras que nos permitem entender quais são as marcas da masculinidade. Ora, existem vários termos ou assuntos que não estão devidamente detalhados na Bíblia, mas os princípios estão presentes nela. Exemplo, a palavra trindade não aparece na Bíblia. A expressão segunda vinda de Cristo não aparece na Bíblia. Providência divina não aparece na Bíblia. Contudo, todos nós sabemos que a Bíblia apresenta o nosso Deus como subsistindo em três pessoas, fala do retorno de Jesus, fala muito da ação poderosa de Deus na história. Então, não existe nenhum problema com o fato de que a Bíblia não apresente mastigadinho para nós o conceito de masculinidade, porque nós temos nela outros princípios, ou melhor, princípios que nos permitem construir ou identificar esse conceito, essa definição. Segundo o dicionário, masculinidade é a característica do que é masculino, do que é másculo, do que é macho. É sinônimo de virilidade, que por sua vez tem a ver com vigor, inclusive sexual. A virilidade é o período de vida entre a adolescência e a velhice. É a fase de plenitude do homem. Por exemplo, na infância, o corpo humano não está apto para o sexo. Por outro lado, na velhice, a partir de certa idade, que varia de pessoa para pessoa, também não. Em ambos casos, seja na infância, como a partir de um certo momento na velhice, falta virilidade, falta força, falta potência. Então, masculinidade, em muitos sentidos, é sinônimo de vigor, de virilidade, não apenas sexual, mas em muitos sentidos. Masculinidade também tem a ver com maturidade. Pastor, o que é maturidade? Vou dar o exemplo da fruta. Uma fruta madura é uma coisa deliciosa, verdade? Mas verde, amarga na boca. Também, quando a fruta está muito madura, não é boa. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, quando a banana está muito madura, né, está muito com a casca muito amarela, já começando a escurecer, eu não gosto da banana naquele ponto, certo? A maturidade tem a ver com estar no ponto certo, né, ter o equilíbrio. Masculinidade é o oposto de meninice. E aí eu quero compartilhar dois versículos bíblicos. Um que aparece na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, que diz: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Ou seja, em relação à astúcia
ou malícia, certo? Que nesse contexto aqui não é uma coisa positiva. Sim, devemos ser ingênuos, como muitas vezes as crianças são. Quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Ou seja, nesse versículo, meninice se opõe à maturidade, a amadurecimento. Nessa mesma carta, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A mesma ideia com outras palavras, né? Aqui, em vez de amadurecidos, aparece quando cheguei a ser homem. Então, masculinidade, certo? Tem a ver com idade adulta, com capacidade de tomar decisões, que nesse sentido é algo oposto à meninice, à imaturidade, com certeza. É importante abordar esse tema, porque temos visto e experimentado uma crise de masculinidade na sociedade, na igreja e nos lares. Renato Vargens é um pastor da Igreja Cristã da Aliança no Rio de Janeiro. Em seu livro Masculinidade em Crise e seus efeitos na igreja, afirma o seguinte: essa crise de masculinidade tem gerado homens extremamente sensíveis e inseguros, incapazes de liderar a família e de ser a linha de frente contra os perigos e os males que atacam o lar. É o que afirma o pastor Renato Vargens nesse livro. No mesmo livro, o pastor aponta 4 sintomas, certo, dessa crise de masculinidade. Primeiro sintoma: o acovardamento masculino na liderança da igreja. Essa postura, nessa época, ou em nossa época, em que muito se ouve falar de empoderamento feminino, tem fomentado cada vez mais mulheres ditas pastoras, bispas e líderes no meio do povo de Deus. Nada contra a participação das mulheres na igreja, mas cada coisa no seu quadrado. A gente tem que entender qual é a função bíblica da mulher, qual é o papel dela, para realmente valorizá-la no contexto da vida da igreja, da família e da sociedade. E existem certas funções que Deus não delegou às mulheres. Não porque elas sejam inferiores ou incapazes, mas porque Deus decidiu assim. Na ordem da criação, Deus criou primeiramente quem? O homem. Depois fez a mulher como auxiliadora idônea. Isso em nada rebaixa a mulher. Pelo contrário, a exalta. Ela deve formar uma sociedade com o homem para que ambos juntos trabalhem em prol da missão que Deus lhes concedeu. Contudo, o feminismo, certo, que na sua origem no século XIX até buscava corrigir algumas injustiças historicamente praticadas contra as mulheres, tomou uma vertente absolutamente contrária à palavra de Deus, de tal maneira que muitas vezes o que se percebe no discurso das ditas feministas é a exaltação da mulher em detrimento do sexo masculino. Isso é uma anomalia, isso está errado, certo? Homem e mulheres são iguais perante Deus, certo? Ambos possuem e carregam a imagem e semelhança de Deus, ambos têm funções específicas delimitadas na Bíblia. Vamos comentar mais à frente, vamos voltar a esse tema. Elas têm assumido funções que biblicamente não lhes correspondem porque os varões têm deixado a desejar, seja por medo, insegurança ou mesmo preguiça. Infelizmente, nem todas as mulheres que tomam a dianteira em seus lares, na igreja e na sociedade, o fazem porque querem. Às vezes o fazem por quê? Porque o homem ou os homens não assumem o papel que lhes corresponde. Eu já ouvi de uma irmã: pastor, se eu não fizer, quem vai fazer? É triste, mas isso tem acontecido muito em nossos dias. Um segundo sintoma dessa crise de masculinidade sintoma apontado pelo pastor Vargens, é a omissão na educação dos filhos. Homens que participam do processo de educar os filhos são quase uma espécie em extinção. Essa missão tem sido esquecida, delegada exclusivamente à mãe ou terceirizada para avós, professores ou
os aparatos tecnológicos, seja computador, tablet, TV, celular. Então, esse é um outro problema que a nossa geração tem conhecido num grau provavelmente maior do que o das gerações ou nas gerações passadas. Terceiro sintoma, a incapacidade de cuidar do lar, protegendo e liderando. Mesmo nos lares da igreja, temos visto mais frequentemente a liderança espiritual da família ser exercida pela mulher, não sendo incomuns os casos em que ela é que toma a dianteira das coisas e assume as rédeas da casa. A pergunta que Deus fez a Adão no Éden continua a ecoar em muitas famílias. Onde estás? Lembram de Gênesis 3? Quando Adão e Eva pecaram, certo? Se esconderam, Deus se manifestou e perguntou a Adão, onde estás? Essa pergunta, metaforicamente, simbolicamente, ela tem ecoado em muitos lares, inclusive nas igrejas da nossa época. Um quarto e último sintoma é a infantilização do homem. Boa parte, segundo o pastor Renato, no livro já mencionado, boa parte da atual geração de jovens pode ser descrita como homeninos, homens que envelheceram sem, contudo, haverem amadurecido. Não estão preparados para enfrentar a vida, casar-se e liderar uma família. E aí, comento eu e não o pastor Vargens, coitadas das jovens de nossa época. Porque muitas delas têm olhado, têm buscado na igreja um homem para se casar e não encontram. Pastor, mas não tem homem na igreja? Até tem, viu? Mas que honre as calças que vestem. Essa reclamação não é o pastor Marconi que faz, não. Certo? É o gabinete pastoral. Converse com os pastores. Converse com pessoas mais experimentadas, mais experientes na igreja. Certo? Tem havido uma crise de masculinidade e a gente tem percebido isso na ausência de jovens, certo? De homens aptos para assumir o compromisso do casamento, da família, do lar. É triste, mas não podemos ser ingênuos e negar essa realidade, até para buscar a correção da mesma, buscar, certo, a contraparte. Isso a modo de introdução. Pessoal, até aqui tudo bem? Algum comentário, alguma dúvida, alguma discordância? Irmã Maria, rapidinho, tá bom? Porque o tempo sempre está contra nós. Com certeza. Nós temos que ter muita sabedoria, inclusive nas nossas palavras. Que Deus nos ajude nesse sentido. Quais são as diretrizes bíblicas sobre masculinidade? O que a palavra de Deus nos apresenta sobre esse tema? Se queremos realmente entender o papel do homem, isso não significa outra coisa senão falar de masculinidade. Masculinidade tem a ver com o papel estabelecido por Deus para o homem. Devemos voltar nossa atenção às regras do manual do fabricante. Aquele que fez um homem é o único perfeitamente habilitado para dizer como ele deve agir e se comportar. Isso nos leva ao começo de tudo, o livro de Gênesis. Esse movimento de ir ao livro de Gênesis foi feito pelo nosso Senhor e também pelo apóstolo Paulo, para mencionar apenas dois exemplos. Quando os fariseus indagaram a Jesus sobre o casamento, ele respondeu a partir de Gênesis. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, na resposta que Jesus deu aos fariseus, Jesus respondeu com Gênesis, fazendo menção, certo, ao que aparece em Gênesis capítulo 2. De forma semelhante,
quando Paulo estava discutindo o papel das mulheres em relação aos homens, encontrou suas respostas no livro dos Começos. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, nós lemos o seguinte: Paulo ali está falando do contexto de culto. Muito provavelmente, o que estava acontecendo em Éfeso, onde Timóteo era pastor? Paulo endereçou essa carta a Timóteo. Algumas mulheres, por influência da cultura local, estavam assumindo na igreja e no culto um papel que não era o papel estabelecido por Deus. Estavam chamando para si a atenção. Por quê? Porque existiam sacerdotisas pagãs que adoravam as divindades gregas, que faziam isso nas suas cerimônias, obviamente, pagãs. E algumas tinham se convertido, mas ainda não tinham amadurecido na fé. E alguns estudiosos sugerem que elas estavam reproduzindo de maneira acrítica, com certeza, uma postura do mundo na igreja. Provavelmente esse seja o pano de fundo dessas palavras de Paulo. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Por quê? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. O ponto que eu quero ressaltar aqui é que Paulo, assim como Jesus, ele volta a Gênesis. Ao falar do papel, da função, da posição da mulher no contexto do culto, certo? Ele retorna ao livro dos Começos. Se Jesus e Paulo fizeram isso, com certeza nós também devemos fazer. Pois bem, vejamos algumas das diretrizes divinas sobre o homem, nesse sentido de macho, né? O elemento masculino, a fim de melhor entender as implicações da masculinidade. O que é o homem? O que é o homem? Primeira questão que a gente deve pontuar quando falamos de masculinidade é sobre a natureza do homem. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Nenhum outro ser, nenhum outro elemento da criação divina experimentou o que o ser humano experimentou. Deus não soprou o fôlego de vida no passarinho, no macaco, no elefante, na serpente, no cachorro. Apenas e tão somente o ser humano, homem e mulher, o ser humano, tem e carrega a imagem e semelhança de Deus. Portanto, jamais um animal ou o meio ambiente, a dita natureza, pode ter mais valor que o ser humano. Tem gente que é capaz de pagar, meter a mão no bolso e pagar, investir muito dinheiro, certo? Em campanhas de preservação do meio ambiente. Tem gente que é capaz também de fazer coisas, do ponto de vista financeiro, ou até mesmo prático, pelos animais, mas não tem a sensibilidade de se condoer com o ser humano necessitado. Isso é uma inversão de valores. Vivemos em uma época em que os animais têm sido humanizados e os seres humanos têm sido tratados como animais, muitas vezes. Cuidado, irmãos e irmãs. E também vamos ter cuidado com esse discurso. A mãe natureza. Que mãe natureza? Existe o Criador, que é Deus. A natureza não é mãe de nada. Ela é produto da boa mão de Deus. No máximo, ela é nossa irmã. No máximo. Porque ela foi feita pelo mesmo Pai. Mas ela é inanimada. O homem é um ser espiritual, pois é o único elemento da criação feito à imagem e semelhança do Criador. É o único capaz de produzir cultura, de pintar uma obra de arte, de escrever uma poesia, de produzir um filme.
de preparar uma boa comida. Os animais agem, sabemos, por instinto. E o ser humano tem essa particularidade, por quê? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é dotado de uma capacidade para relacionar-se com o seu próximo e para fazer coisas no mundo que nenhum animal, por mais inteligente que seja, consegue. Os seres humanos não são apenas mais um tipo de criatura entre muitas. Homens e mulheres são criaturas espirituais, dotadas de capacidade para se relacionar com Deus e com seu próximo de forma especial. Atenção, o ser humano, o homem, não é um hominídeo, que segundo algumas correntes da chamada ciência, faz parte da família dos grandes primatas, incluindo os 4 gêneros existentes: chimpanzés, gorilas, humano e orangotango. Não. Por que é importante entender o que é o homem? Por que é importante ressaltar que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus? Porque a forma como entendemos o homem tem muitas implicações e determina o tratamento dado aos seus problemas e crises. O pastor João Geraldo, no domingo passado, fez um exercício aqui. Resumindo a dinâmica que ele fez, na maioria das vezes, a dita ciência, ou mesmo a psicologia humanista, aquela que é absolutamente contrária aos valores bíblicos, ela trata o ser humano como se ele não tivesse uma dimensão religiosa. Ela descarta Deus da vida do ser humano. Ela descarta essa disposição, esse traço de espiritualidade próprio inerente ao ser humano. E como ela desconsidera isso, porque Deus não pode entrar no discurso da academia moderna, certo? As soluções que ela propõe para a resolução dos problemas do ser humano sempre são ou estão divorciadas da Bíblia. Eu vou ser mais claro agora. Os psicólogos humanistas desconsideram a dimensão imaterial, ou seja, o lado espiritual. O ser humano, ele não é composto ou formado de corpo, alma e espírito. Essa é uma ideia antibíblica. O ser humano é formado de corpo e alma, que na Bíblia, a alma pode ser chamada de espírito. Ele tem uma parte material, física, e tem uma parte imaterial, que não se apalpa. Deus fez o homem do pó da terra, certo? Matéria. Mas soprou nele o quê? Fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. Quando a gente vai a um funeral, eu não gosto da palavra velório. Velório tem a ver com a cultura católica. Nada contra quem usa, mas eu prefiro a palavra funeral. Quando a gente vai a um funeral, certo? O que a gente vê no caixão? O corpo. Por que o corpo? Porque a alma já saiu, se separou. Nesse sentido teológico, doutrinário, vida é comunhão entre o quê? Entre corpo e alma ou espírito. Está claro isso? Vida é comunhão entre corpo e alma. Morreu, separou. O corpo é matéria orgânica, se decompõe, e o espírito, certo? Se morreu com Cristo, amém, aleluia, vai para a presença de Deus. Se morreu sem Cristo, já começa o sofrimento, certo? Ou pior o sofrimento, né? Porque já terminou a vida em sofrimento. Pior o sofrimento na presença de uma galera que não é muito amigável, não. Então, os psicólogos humanistas desconsideram essa dimensão imaterial ou espiritual do ser humano. Logo, preconizam terapias que não tocam, não alcançam o âmago da existência humana. Saindo um pouco da teoria, buscando ser mais prático, mais claro. Exemplo, existem pecados que causam depressão ou acarretam processos depressivos. Quando nós lemos o Salmo 32, por favor, um voluntário, pedir ao presbítero Robson que lê para nós 2 versículos do Salmo 32. Os versículos 3 e 4. É um salmo que Davi escreveu, certo? Quando foi perdoado por Deus, ele faz uma retrospectiva. Salmo 32, escutem os versículos 3 e 4.
Obrigado. Davi está dizendo que, enquanto eu estava em pecado, enquanto não confessei, enquanto calei, enquanto não confessei meu pecado, certo? Eu definhei espiritualmente. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Em outras palavras, né? O vigor que deve caracterizar uma boa árvore, por exemplo, se tornou, certo? Em sequidão, em terra seca, em uma árvore infrutífera. É por isso que a Bíblia fala em Provérbios que aquele que confessa seu pecado alcança misericórdia. O pecado de Davi, a depressão de Davi, quando a gente lê o Salmo 32, assim como o Salmo 51, né, a gente tem um quadro ali bem delineado de depressão. Foi causado pelo pecado. Eu não estou dizendo com isso que toda depressão é causada, é motivo de pecado. Mas existem pecados que geram um estado de depressão. Existem pessoas que estão na contramão da vontade de Deus e estão angustiadas, estão sofrendo. Isso o quê? Isso traz inquietação, isso desestabiliza a pessoa. Ou se não causa depressão, automaticamente gera um estilo de vida que a médio e longo prazo a pessoa vai estourar. Tem gente que às vezes, quando busca ajuda, certo? O problema já está muito grave, já está muito sério. Por quê? Porque aquilo ali vem de anos. É todo um processo, um estilo, um comportamento de vida, certo? Lapidado, cultivado, sem querer ou de maneira não voluntária, durante anos. Isso é um processo depressivo. Então, muitos psicólogos, quando recebem uma pessoa no seu gabinete, eles jamais vão usar a palavra pecado ou mencionar a palavra Deus. Por quê? Porque eles não creem nisso ou eles sabem que isso é politicamente incorreto. Então eles vão procurar ajudar a pessoa com até tratamentos ou técnicas que na verdade são paliativos. E eu não estou dizendo que não ajudam, mas não vão tocar muitas vezes na raiz do problema, no âmago, na essência da questão. E a pessoa vai até melhorar por um tempo, mas depois vai voltar a vivenciar aquilo dali novamente. Então, a forma como nós definimos o homem tem muitas implicações, inclusive na vida da igreja. O que diz a palavra do Senhor? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Quem que pôs esse desejo pelo eterno, pelo sobrenatural, pelo transcendental? Deus. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Um irmão nosso do passado, Santo Agostinho, em seu livro Confissões, diz: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Eu vou resumir esse primeiro tópico. Enquanto nós não tivermos a nossa satisfação em Cristo Jesus, todas as demais coisas serão paliativas, certo? Serão coisas que não vão satisfazer verdadeiramente a carência que nós temos. Não é o dinheiro, não é o casamento, não é a família, não é a inserção nas redes sociais, não é o sexo, não é a carreira, não é o currículo, não é a conta bancária, não é o fato de pertencer a uma igreja. Nenhuma dessas coisas, por mais que cada uma tenha sua importância, pode dar-nos a paz que somente Cristo compartilha conosco. A paz que excede todo entendimento. Está claro isso, pessoal? Então, se a gente quer entender o que é masculinidade e mostrar as implicações da masculinidade na vida, obviamente, daqueles que são homens, machos, a gente tem que entender que o ser humano foi feito, criado por Deus para se relacionar com ele e com o próximo. O ser humano não foi feito para ser uma ilha completamente desconectada do continente.
Ele não foi feito para viver isolado, ele foi feito para se relacionar com Deus e com as pessoas. Segunda diretriz. Onde o homem foi colocado e por quê? Gênesis 2, 8 e versículo 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Pessoal, Deus pôs o homem em Plutão, Saturno, Marte, pôs o homem no planeta que nós chamamos de Terra. E Gênesis 2 menciona 4 rios, inclusive 2 deles são conhecidos até hoje, o rio Tigres e o rio Eufrates. Acredite, naquela região ali do Oriente Médio, onde mais ou menos é o Irã e o Iraque, ali estava o Jardim do Éden. Deus o pôs ali. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus não somente colocou o ser humano no planeta Terra, num belo jardim, mas o colocou para que o mesmo cultivasse, desenvolvesse e guardasse, protegesse o jardim. O homem foi colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Ele foi desenhado, atenção, para trabalhar, produzir, expandir a criação divina. A palavra cultura, certo? Que é uma palavra que tem muitos sentidos. A raiz dela tem a ver com lavrar a terra, com cultivar o solo, com meter a mão ou um instrumento na terra e fazê-la fértil, fazê-la produtiva. Obviamente que isso tomou outras conotações e cultura é como normalmente hoje se fala ou se concebe, certo? É a produção de conhecimento humano. E não apenas conhecimento ou coisas físicas, mas também coisas como arte, poesia, literatura, enfim. Então, o homem foi colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Isso implica privilégio, porque Deus não concedeu a qualquer outro elemento da criação, a qualquer animal, essa prerrogativa, essa função. Isso implica privilégio e responsabilidade. A razão pela qual devemos valorizar os animais e cuidar do meio ambiente não é porque o Greenpeace ou qualquer organização não governamental ou qualquer instituição ou programa governamental enfatize isso, mas porque a fauna e a flora foram criados por Deus. E nós fomos criados para preservar a criação de Deus. E outra coisa que a gente deve ressaltar aqui é que o trabalho não é fruto do pecado. A gente, pastor, certo? Se Adão não tivesse pecado, se Eva não tivesse enfiado o pé na jaca, não seria tão complicado, a gente não teria que trabalhar, a gente viveria eternamente no Jardim do Éden, ali no bem bom. Não, pessoal, não é assim. O problema é que o pecado tornou o trabalho amargo, tornou o trabalho, a experiência do trabalho, muitas vezes, incômoda, desconfortável. Infelizmente, poucas são as pessoas que têm o privilégio de trabalhar naquilo que gostam e se sentem realizadas naquilo que fazem. Muitas pessoas trabalham, mas não morrem de amores pelo seu trabalho, trabalham por uma questão de necessidade. Isso tem a ver com os efeitos do pecado, certo? Sobre nós. Mas quando Deus criou Adão e Eva, os pôs ali no jardim para o quê? Para guardar, para preservar, para multiplicar, não apenas eles se multiplicarem, mas para expandir a criação de Deus. Não havia condomínios, não havia smartphone, não havia fogão, máquina de lavar, internet lá no Éden. Tudo isso é produto o quê? Da cultura, da capacidade do ser humano em desenvolver o avião. Que beleza, hein, gente? Quando Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, faleceu, em meados do século XIX, foram necessários 13 dias para que a notícia chegasse à Europa. Hoje,
Se alguém quiser, assiste uma guerra em tempo real. O mundo mudou muito. Tem muitas coisas boas. E tudo isso é o quê? É produto da capacidade que Deus concedeu aos seres humanos. Qual missão foi dada ao homem? Já vimos que o ser humano é um ser espiritual e não apenas material. Já vimos que o ser humano foi colocado nesse planeta que chamamos de Terra com a missão de desenvolvê-lo, de guardá-lo, de protegê-lo e de melhorá-lo, expandi-lo, certo? E qual foi a missão dada ao homem? De certa forma, já comentamos. Criou Deus, estou lendo Gênesis 1, 27 e 28, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O que é sujeitar a terra? Certo? É trabalhar na terra, certo? Sujeitar, enfrentar as condições hostis do meio ambiente, né? Os pais peregrinos, no que hoje são os Estados Unidos, que antes era a Nova Inglaterra. Chegam lá, né, por volta de 1619, 1620, certo? Enfrentam uma terra muito adversa, em muitos sentidos inóspita, por causa do frio, dos ataques indígenas e tal. O primeiro ano primeira plantação os primeiros esforços não terminam bem, mas já no segundo ano, certo, eles já estão mais acostumados e felizes realizam um culto de ação de graças. É a origem do Thanksgiving, o dia de ação de graças. O que aquelas pessoas, aqueles europeus que cruzaram o Atlântico e foram para o que hoje são os Estados Unidos, conseguiram? Sujeitar a natureza, as condições adversas e construir uma nação. Isso é sujeitar a terra. É você no seu quintal, às vezes é um terreno aí acidentado, aí você vai e faz um jardim, ou quem sabe faz uma horta e colhe, certo? As suas verduras, umas frutinhas, quem sabe. Isso é sujeitar a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Essa foi a missão dada por Deus. E para cumprir essa missão, que é uma missão muito nobre, Deus entendeu que o homem, não era bom que o homem estivesse o quê? Sozinho, a costela de Adão, hein, gente? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em resumo, para cultivar e guardar o jardim, Deus presenteou o homem com uma auxiliadora, carne de sua carne. Alguém já sugeriu, não foi feita da cabeça para não mandar, não foi feita dos pés para ser rebaixada, foi feita o quê? Da costela, né? Do lado do homem, perto do coração, para ser amada, para com ele fazer uma só parte. Ou seja, o homem, o ser humano, não foi feito para ser uma ilha, para viver sozinho. É muito importante isso, viu, gente? Foi criado para unir-se em matrimônio, formar uma família, ter e educar filhos, a fim de que a missão dada por Deus seja cumprida pela humanidade. Ora, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, e diz, crescei e multiplicai, vos sujeitar a terra. Como é que essa missão vai ser cumprida se a pessoa não se casa e não tem filhos? Ah, pastor, tem muita gente já no planeta Terra, são 7 bilhões. Não importa. Deus é muito mais sábio do que eu e você. A não ser que você tenha o dom do celibato, a capacidade dada por Deus para pouquíssimos crentes, para pouquíssimos irmãos e irmãs, de viver solteiro para se dedicar plenamente ao reino dele, você deve casar-se, segundo a vontade do Senhor. Porque o que está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 não foi modificado. Ah, pastor, eu não quero me casar. Vamos conversar. Por que você não quer se casar? Pode ser que você não encontre uma pessoa. E a gente também tem que ter maturidade para
orientar os que são solteiros. Os que são solteiros ou estão solteiros não estão necessariamente em pecado. É uma parcela cada vez maior na vida da igreja. Há 50 anos atrás, quando o pastor subia ao púlpito e olhava para a igreja, ele olhava homens e mulheres casados e os filhos. Hoje, o pastor sobe ao púlpito e olha a bancada da igreja, tem muitos adultos que são solteiros. Por quê? Porque o mundo, as circunstâncias têm mudado e tem aumentado a quantidade de solteiros. Em parte, isso se deve à crise de masculinidade que temos mencionado aqui. Deus ama jardins. A Bíblia começa com o jardim do Éden, e termina com outro jardim. Por favor, algum voluntário ou voluntária, leia para nós. Muito fácil, o último capítulo da Bíblia. Eu vou pedir para você abrir Obadias, Naum, Abacuque. Vai em Apocalipse 22, alguém, por favor, leia os versículos 1 e 2. Vamos lá? Um valente ou uma valentona. Isso. Obrigado, Robson. Não aparece a palavra jardim, não é preciso. Tem um rio, tem uma árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações, das pessoas. Gênesis começa com o jardim, Apocalipse termina com o jardim. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que o futuro, a Nova Jerusalém, será o Éden restaurado. Vamos viver nesse planeta sem a presença e os efeitos do pecado. A relação do casal é um jardim. Cantares 4,12 diz: jardim fechado és tu, é o marido dizendo para a esposa, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Então, outro dia eu ouvi, um pastor pregando um casamento, ele falou isso: Deus ama jardins. Eu nunca tinha atinado para isso. Pastor Mateus, pastor Batista. Realmente, a Bíblia começa com o jardim, termina com o jardim, e uma das imagens da relação entre o homem e a mulher é um jardim. Tudo bem até aqui, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Alguma discordância? Quando o povo fica calado, a gente não sabe se isso é bom ou mal, né? Vamos lá, aplicação. Al Mohler é um pastor batista norte-americano. Em seu texto As Marcas da Masculinidade, pergunta: quando um rapaz se torna homem? A resposta a essa pergunta, ele mesmo completa, está muito além do aspecto biológico e da idade. Talvez aqui no Brasil a gente dissesse: é a hora de separar os meninos dos homens, os garrotes dos bois, os paus dos gravetos. Quando é que um rapaz se torna homem? Não tem a ver apenas com o tamanho, estatura física ou com idade. O próprio Al Mohler assinala que a masculinidade está associada à maturidade, que, por sua vez, implica responsabilidade e liderança. E aqui ele apresenta 13 marcas ou características da masculinidade. E com essas marcas pontuadas por Al Mohler, mas principalmente porque estão de acordo com a palavra de Deus, nós vamos entrar na parte final da nossa aula. Primeira marca:
maturidade espiritual suficiente para liderar uma esposa e filhos. A liderança espiritual de um homem não é uma questão de poder ditatorial, não é por força, não é por imposição, não é de forma autoritária, como um general, e sim uma liderança e influência espiritual firme e confiável. Qual é a referência do homem em relação à sua esposa? É Jesus Cristo, que amou a igreja e a ama e por ela se entregou, certo? A amou de maneira sacrificial. Um homem tem de estar pronto para liderar sua esposa e filhos de um modo que honre a Deus, demonstre piedade, inculque o caráter cristão e leve sua família a desejar a Cristo e a buscar a glória de Deus. A maturidade espiritual é uma marca da verdadeira masculinidade cristã. Um homem espiritualmente imaturo é, pelo menos neste sentido crucial, apenas um rapaz no aspecto espiritual. Então, se você tem uma filha, ou se você me ouve, seja aqui no templo ou pela internet, e é solteira, não importa a idade, e nutre a esperança de casar, procure um homem que tenha compromisso com Cristo. Não procure um homem perfeito. Você não vai encontrar. Não procure o homem ideal, que provavelmente você vai se frustrar. Mas procure um homem que tema a Deus. A base do amor conjugal não é o sentimento das partes envolvidas. É o temor a Deus, é o temor a Cristo. Reflitam nisso que estou dizendo, não porque o pastor Marconi está dizendo, mas pela verdade encerrada nessa afirmação. A base do amor conjugal não deve ser o sentimento das partes envolvidas, porque o sentimento, ele é inconstante. Ele é suscetível a mudanças. Ele ora está mais aquecido, ora está mais frio. A base do casamento é o temor a Cristo, o temor a Deus, que nos faz, por sua graça, cumprir as promessas feitas, ainda quando não estamos morrendo de vontade, mas sabemos que assumimos o compromisso diante do Senhor e esse compromisso é para sempre. Daí a importância do casamento no Senhor. Um exemplo de homem maduro para liderar sua esposa e filhos. Um exemplo entre outros que poderíamos mencionar. Jó. No capítulo 1 do livro de Jó, nós temos a seguinte descrição, escutem, por favor. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Isso está no capítulo 1, no versículo 5. Mas antes, a própria Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pastor, eu não sou como Jó. Ninguém espera que você seja como Jó. Jó também não era perfeito. A referência de Jó era Jesus Cristo, que também é a sua e a minha. Segunda marca de maturidade. Maturidade pessoal. Segunda marca de masculinidade. Isso implica em maturidade pessoal suficiente para ser um marido e pai responsável. Infelizmente, às vezes, a gente conhece varões casados que ainda não entenderam que casaram. Que casados querem se comportar como se fossem solteiros.
Quer continuar com o futebol, com os amigos, com a pelada? Conhece a expressão pelada? Alguém? Certo, em algumas regiões do Brasil é sinônimo de futebol. Na Bahia, certo, pelo menos em umas partes é baba. Olha o baba. Certo? Quer continuar nas peladas, no jogo de futebol, como se ele não tivesse agora uma família, uma esposa. Não dá para se casar querendo continuar com a vida de solteiro. Quem casa assume compromisso com a esposa e com os filhos. E com o lar. Também existem, certo? Aí obrigações ou tarefas no lar. Quem aí é casado, nem precisa ser casado, basta estar vivo. Sabe que morar numa casa implica cuidados. Na Bíblia, um homem é chamado a cumprir seu papel de marido e pai, a menos que ele tenha o dom de celibato para o serviço do evangelho, como era o caso, por exemplo, do inglês John Stott. O rapaz cristão deve almejar o casamento e a paternidade. Essa é, com certeza, uma afirmação contrária à nossa cultura. Mas o papel do marido e pai é essencial à masculinidade. O casamento é incomparável em seus efeitos sobre o homem, visto que canaliza suas energias e direciona suas responsabilidades à consagrada aliança do casamento e à educação amorosa da família. Uma outra marca de masculinidade é ter maturidade econômica suficiente para manter-se no emprego e lidar com o dinheiro. É saber administrar as oportunidades e os recursos financeiros. O dinheiro não pode entrar por um bolso e sair por outro. Quando eu era adolescente, uma vez eu estava jogando bolinha de gude. Conhece bolinha de gude? É porque o nome pode variar, dependendo da região. Lá mesmo em São Luís chama peteca. Eu sei que é estranho, né? Peteca é outra coisa. Desculpa, porque se eu falasse peteca, vocês não iam entender, certo? Então, bolinha de gude. E eu jogava com um colega, né? Ali, vizinho, né? E o jogo era apostado, né? Então, tinha o cai-cai, certo? Tinha o triângulo e tinha o jogo da bolinha de gude, da borroca, enfim. O fato é que eu estava indo bem, eu ganhava dele na disputa, certo? Só que o bolso dele nunca esvaziava, ele sempre tinha bolinha de gude para me pagar. Depois eu me dei conta que o meu bolso estava furado. Ou seja, o que eu ganhava dele, eu colocava no bolso, certo? Ia para o chão e ele o que? Recolhia. Ou seja, ele jamais ia sair perdendo. O profeta Ageu fala, certo, que ser infiel a Deus, na questão financeira, é colocar dinheiro em saco furado. Então, um verdadeiro homem sabe como segurar um emprego, lidar responsavelmente com o dinheiro e atender às necessidades de sua esposa e sua família. Não desenvolver maturidade econômica significa que os rapazes frequentemente pulam de um emprego a outro e levam anos para se encontrarem, para se acharem em termos de carreira e vocação. Novamente, a adolescência prolongada caracteriza grande segmento da população de rapazes em nossos dias. Um homem verdadeiro sabe como ganhar, administrar e respeitar o dinheiro. Um rapaz crente entende o perigo que existe no amor ao dinheiro e cumpre suas responsabilidades como um servo cristão. Tudo bem? Outra marca, maturidade física. Masculinidade implica maturidade física suficiente para trabalhar e proteger a família. Tem que ter condição de sustentar a casa. Certo, pegar no batente, vestir a camisa, suar a camisa. A menos que seja incapacitado ou enfermo, um rapaz precisa desenvolver uma maturidade física. Não pode ser um jovenzinho que não aguenta trampo. Tem que estar apto para buscar o suprimento do seu lar. Que, por meio de estatura e vigor, exceto se for uma pessoa com deficiência, né, um incapaz, uma pessoa com alguma enfermidade, deve ser apto para conseguir, né, trabalho, ter condições de enfrentar o trabalho. Isso, através disso, a gente identifica uma masculinidade reconhecível. É claro que os homens atingem diferentes tamanhos e demonstram diferentes níveis de vigor físico, mas a maturidade é comum a todos os homens.
pela qual um homem demonstra sua masculinidade em ações, confiança e força. Um homem tem de estar pronto a usar sua força física, por exemplo, para proteger a esposa e os filhos e cumprir as tarefas que Deus lhe designou. Um rapaz tem de ser ensinado a canalizar seu desenvolvimento e porte físico a um compromisso pessoal de responsabilidade, reconhecendo que o vigor adulto tem de ser combinado com a responsabilidade de adulto e a verdadeira maturidade. Lamentavelmente, vivemos uma época em que vemos o fenômeno da feminização dos homens. Existem rapazes que você olha, você... Se não é, tem a caixa de ferramenta. Se não é, tem o instrumental. Às vezes dentro da igreja. Claro, a gente tem que procurar entender as razões. Isso se deve ao quê? Ao fato de ter sido criado num ambiente ausente do elemento masculino? Ou isso aí já é um sinal de uma tendência? O fato, meus irmãos, é que a masculinidade implica em maturidade física, em ter a aparência de homem. Não apenas ser homem do ponto de vista genético, mas aparentar ser homem. Não dá para querer ser homem se vestindo como... você já sabe. Vamos lá. Masculinidade implica em maturidade sexual suficiente para casar e cumprir os propósitos de Deus. Mesmo quando a sociedade celebra o sexo em todas as formas e todas as idades, o verdadeiro homem cristão pratica a integridade sexual, evitando pornografia, fornicação e todas as formas de promiscuidade e corrupção sexual. Ele entende o perigo da lascívia, da sensualidade, mas se regozija com a capacidade sexual e poder reprodutivo que Deus lhe deu, comprometendo-se com uma moça, ganhando seu amor, confiança e admiração e, eventualmente, sua mão em casamento. É crucial que os homens respeitem esse dom inefável, sublime, e o protejam até que, no contexto de um casamento santo, sejam capazes de satisfazer esse dom. Amem sua esposa e almejem os filhos, que são dons de Deus. A sexualidade masculina divorciada do contexto e da integridade do casamento é uma realidade explosiva e perigosa. O rapaz precisa entender, enquanto atravessa a puberdade e o despertamento da sexualidade, que ele é responsável para com Deus pela administração deste importante dom. E uma vez casado, ele tem que satisfazer a sua esposa e a sua esposa tem que satisfazê-lo. É bíblico. 1 Coríntios capítulo 7. Um não pode negar-se ao outro, senão por mútuo consentimento, por um tempo, para se consagrarem espiritualmente, em oração. Masculinidade implica maturidade moral suficiente para liderar como um exemplo de retidão. O padrão vulgar de comportamento dos rapazes é, em geral, caracterizado por negligência, irresponsabilidade e coisas piores. À medida que um rapaz se desenvolve até a masculinidade, ou seja, até a maturidade, ele tem de desenvolver maturidade moral, enquanto aspira à retidão, o aprender a pensar como um cristão, agir como um cristão e mostrar aos outros como fazer isso. Na semana eu conversava com um irmão que é pai, e numa ocasião esse pai conversou com o rapaz que se candidatava para namorar com a filha. Esse pai foi bem claro, olha, sexo aqui só no casamento. E casamento quando você tiver condições de sustentar uma casa. Focando mais aqui nesse tópico da maturidade moral, certo? No convívio da igreja, a gente percebe quais são os rapazes ou moças, se fosse o caso de abordar o tema da feminilidade bíblica, que têm responsabilidade, que são responsáveis, que são sérios. Você olha para alguns rapazes e vê assim, olha, isso aí é barca furada. O cara já tinha idade para ter conseguido encontrar o rumo da vida, para estar trabalhando, ainda está ainda na borda da saia, dependente da borda da saia da mãe, do papai, vivendo uma adolescência prolongada. Se apaixonar e casar com esse aí, vai ter que trabalhar por você, irmã, e por ele. Então, a gente tem que
destacar essas coisas, não para que isso seja uma carga, um peso sobre os ombros, mas para mostrar que são referências, são princípios bíblicos que, observados, permitirão que tenhamos famílias, lares fortes. Uma igreja só é forte na medida em que seus lares sejam fortes. Por que a sociedade, em muitos sentidos, está essa bagunça, esse caos que nós estamos vivendo? Por quê? Porque as famílias estão desestruturadas. Famílias quebradas, obviamente, o produto, a soma geral, vai ser quebrado. Maturidade ou masculinidade implica maturidade ética suficiente para tomar decisões responsáveis. Ser um homem implica tomar decisões. Uma das tarefas mais fundamentais da liderança é decidir. Seja no lar, seja na igreja, seja na sociedade, né? Aqueles que ocupam os cargos de liderança política, administração pública. O estado de indecisão de muitos homens contemporâneos é a evidência de uma masculinidade atrofiada. Um verdadeiro homem sabe como tomar uma decisão e viver com suas consequências. Ninguém espere que o homem, que o cabra, acerte sempre. Mas se espera que, sendo ele maduro, ele arque com as consequências da sua decisão, da sua escolha. E se a escolha não foi a melhor, não deu certo, ele vai trabalhar para reverter a situação, certo? E seguir adiante. Masculinidade implica maturidade de percepção do mundo, suficiente para entender o que é realmente importante. O cristão tem de entender como interpretar e avaliar as questões pelo espectro dos campos da política, economia, moralidade, entretenimento, educação e uma lista aparentemente interminável de outros campos. Não estamos dizendo que o homem tem que ser um intelectual, um filósofo, um teólogo. Mas ele tem que ter, certo, a mínima sabedoria para sentir o cheiro de algumas coisas que até tem aparência, é o canto da sereia, tem até aparência de felicidade. Uns discursos utópicos, idealistas. E pular fora. Cair na real. A ausência de um raciocínio bíblico e consistente da percepção do mundo é uma característica fundamental da imaturidade espiritual. Um rapaz tem de aprender como traduzir a verdade cristã em uma maneira de pensar genuinamente cristã. Masculinidade implica também maturidade relacional suficiente para entender e respeitar os outros. Eu vou resumir. Não pode ser um bicho. Eu não acredito no homem da caverna, mas eu vou usar rapidinho essa imagem que está muito presente nos filmes, né? No nosso imaginário. Não pode ser um homem da caverna em termos de relacionamento. Não pode viver aqui, ó. A pessoa está numa reunião, está num churrasco, está numa sala de aula, e a pessoa está aqui, ó. Não pode ter uma fluência, uma verbalização nas redes sociais e no tete-a-tete, no face-a-face, fora do Face, no face-a-face, ser um mudo. Vocês têm ou não têm visto pessoas assim, que no mundo virtual, no mundo das redes sociais, rapaz, a pessoa é uma tagarela, publica e replica tudo, mas no tete-a-tete, no pessoal, meu amigo, cadê aquela agilidade, cadê aquela fluência? Tem alguma coisa aí que não bate, está errada, certo? Tem que ter maturidade para se relacionar. Não estamos aqui esperando que os homens, se fosse o caso de falar das irmãs, sejam, né, oradores, sejam extrovertidos, tenham esse ou aquele comportamento. Mas, certo, ser cristão implica saber se relacionar com as pessoas, minimamente. Maturidade social suficiente para fazer contribuições à sociedade. Você, seja você engenheiro, professor, advogado, médico, instrutor na academia, freelancer, trabalha em casa, faz bico, você tem que ter maturidade para saber que o seu trabalho sendo feito de maneira militar, o seu trabalho sendo feito de maneira honesta, responsável, isso é uma contribuição à sociedade. E você fazendo a sua parte, fazendo aquilo que lhe corresponde de maneira correta, você contribui para a vida de todos. Maturidade
Masculinidade também implica maturidade verbal suficiente para se comunicar e falar como homem. Não dá para ficar falando como um adolescente ou contando piadinhas impróprias, ou postando coisas que são incompatíveis com aquilo que se espera de um homem maduro, amadurecido na fé. Penúltima, masculinidade também implica maturidade de caráter suficiente para demonstrar coragem em meio ao fogo. A gente não fala de fé? Fé não é um dom de Deus? Tem que crer no Senhor, certo? Para enfrentar as lutas, os desafios. A literatura sobre masculinidade está repleta de histórias de coragem, bravura e audácia. Pelo menos é assim que ela costumava ser. Ora, estando a masculinidade tanto banalizada como marginalizada pelas elites culturais e existindo subversão ideológica e confusão proveniente dos meios de comunicação, temos de recapturar, ou seja, restaurar um compromisso com a coragem, compromisso esse que é transportado aos desafios da vida real enfrentados pelo homem cristão. Nestes dias, a masculinidade bíblica exige muita coragem. Um rapaz precisa ter muita coragem para se comprometer com a pureza sexual, e um homem para se dedicar exclusivamente à sua esposa. É necessário grande coragem para dizer não àquilo que esta cultura insiste serem os prazeres e deleites legítimos da carne. Você não pode entrar na onda da maioria. Você tem que ter maturidade, caráter cristão para assumir posições, para saber qual é o seu lugar e como se portar. Última marca, segundo Almoller, de masculinidade: maturidade bíblica o suficiente para exercer algum nível de liderança na igreja. Ora, Deus confiou a função de liderança na igreja e no lar ao homem. Quando a gente fala de submissão feminina, a gente tem que dizer ou esclarecer algumas coisas. Um irmão nosso do passado, John Mackay, presbiteriano escocês, dizia que uma das coisas que Satanás sabe fazer melhor é distorcer o sentido das palavras. E uma palavra que está extremamente corrompida em nossa época é a palavra submissão. Por quê? Porque quando se fala em submissão, seja lá em qual âmbito for, muitas pessoas entendem que a palavra submissão significa inferioridade, subordinação, servilismo. É ser um capataz, é ser um empregado. Submissão, do ponto de vista bíblico, não tem nada a ver com isso. O que é submissão do ponto de vista bíblico? Está debaixo ou sob a mesma missão. Qual missão Deus concedeu ao homem? Já comentamos aqui, certo? De governar o mundo, de cultivar e melhorar este mundo, sujeitar a criação. Essa é a missão que Deus concedeu ao homem. A mulher auxiliadora idônea, ela colabora, coopera com o homem nessa missão. De tal maneira que, quando essa missão é alcançada, o homem não é exaltado em detrimento da mulher. O matrimônio, o casamento, o lar brilha, ressalta, cresce para a glória de Deus. Uma consideração mais atenta de algumas igrejas revelará que um dos problemas centrais é a falta de maturidade bíblica entre os homens da congregação e a falta de conhecimento bíblico, o que torna os homens mal equipados e completamente despreparados para exercer liderança espiritual. Os rapazes têm de familiarizar-se com o texto bíblico e sentir-se à vontade no estudo da palavra de Deus. Precisam estar prontos a assumir seu lugar como líderes na igreja local. Deus estabeleceu oficiais específicos para a sua igreja, homens que são dotados e chamados publicamente. Por isso, todo homem crente deveria cumprir alguma responsabilidade de liderança na vida da igreja local. E agora, para terminar, último parágrafo. Nosso modelo de masculinidade é Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi chefe militar, Jesus Cristo não foi revolucionário, não fez parte de nenhum movimento dos sem terras lá na Palestina no primeiro século. Era o Filho de Deus, Deus encarnado. Exerceu autoridade, mas com graça.
foi um líder, mas um líder que encantava as pessoas. Obediente, firme, mas gracioso, de uma só palavra. Esse é o nosso modelo de masculinidade. Ah, mas ele não se casou. Ele não tinha essa necessidade. Porque era Deus. Você e eu não somos Deus. Jesus é o nosso modelo. Paulo diz em Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O nosso modelo é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, irmãs, e nos ajude a cumprir o papel que Ele nos concedeu e concede. Vamos orar. São 11h12, o tempo aí já deu, né? Pela programação da Escola Dominical. Se alguém tiver alguma pergunta, pode enviá-la para mim, certo? Se for muito urgente e você conseguir reproduzi-la rapidinho aqui, certo? Pode fazer agora. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, mas tem que usar a palavra com muita sabedoria, não pode ser qualquer coisa. Vamos lá, irmã Maria. Ô, minha irmã. Tá certo. Amém. Certo. Me escute agora, irmã Maria. Está perdoada, minha irmã. Está perdoada. Como é que nós não vamos perdoar? Se o Senhor nos perdoa. A irmã Maria está perdoada, com certeza o seu esposo a perdoa também. Que bom, isso é obra do Espírito Santo. Certo? Nós temos que valorizar quando a pessoa, certo, pede perdão. Está perdoada e depois a gente vai buscar a irmã, sob a graça de Deus, ajudá-la nas suas necessidades. Alguma outra pergunta ou comentário? Eu vou, próxima vez, né, que tiver oportunidade, eu vou aqui botar algumas perguntinhas aqui para ouvir mais a voz de vocês durante a aula. Vocês estão muito calados, estão muito quietos. Tá certo? Pessoal, vamos orar? Senhor, não é por nós. Se depender de nós, estamos absolutamente perdidos. Ontem, hoje e amanhã. Mas reconhecemos a nossa necessidade, a nossa pequenez e rogamos tua graça, ó Deus, para, olhando para Cristo, dependendo de Cristo, crescer na tua presença, a fim de que teu nome seja glorificado em nós, homens, nas mulheres, nas mães, nas esposas, nos lares. Ó Deus, tem misericórdia de nós, da nossa igreja. Que a tua luz brilhe através do nosso viver. Entregamos as nossas dificuldades, as nossas provações, as nossas lutas e também os nossos pecados diante de ti, Senhor. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.